O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo, se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Soberano Deus, cantemos esse refrãozinho. Soberano Deus, derrube as muralhas, vá à frente nas batalhas, faz-me forte e fiel. Se eu cair, me ajude a levantar. E quando a cruz pesar, faz-me resistir. Soberano Deus, de novo. Soberano Deus, derrube as muralhas, vá à frente nas batalhas, faz-me forte e fiel. Se eu cair, me ajude a levantar. E quando a cruz pesar, faz-me resistir. Soberano Deus. É impressionante a primeira leitura de hoje. É como que nos abre aquilo que o Evangelho realiza. Na carta aos Hebreus, uma continuidade todos os dias. Ontem foi de uma maravilha imensa. Hoje vai nos dizer: irmãos, falando para mim e para você, meu irmão que está aqui no santuário, minha irmã, você que está acompanhando em casa, uns almoçaram, outros vão almoçar, outros almoçando. Tenham cuidado. Como se dissesse, fique atentos. Não perca o time. Não perca a hora. Enquanto ainda nos é oferecida a oportunidade
de entrar no repouso com Deus. Esse repouso, que depois vai ser explicado, no 7º dia Deus descansou, mas o repouso que foi negado aos primeiros pais pela desobediência, e eles tiveram que sair do Éden. Esse repouso que todos nós queremos, que a gente fala tanto na Salve Rainha, depois deste vale de lágrimas, levai-nos, ó bendito é o fruto do vosso ventre, depois desse vale de lágrimas, depois de estarmos vivendo tudo isso, não nos permita, ó Mãe, de não estarmos contigo no céu com Jesus. Que eu acredito que todos nós queremos isso, esse repouso eterno, para os que já partiram e para todos nós. Mas então, a palavra de Deus é hoje, para mim e para você, hoje. Quem garante que amanhã vai poder abrir os olhos? Quem garante que um minuto depois nos pertence? Enquanto é tempo, enquanto temos a oportunidade, que não se perca essa oportunidade. Uma oportunidade que o Evangelho, e aqui é uma beleza, nos fala de uma oportunidade que aparentemente não era tão fácil. O evangelista Marcos de hoje, ele começa dizendo que Jesus está em Cafarnaum, mas é tão bonito, eu achei, desde que eu li ontem, hoje de manhã também, é tão bonito perceber que Jesus estava em Cafarnaum, mas a casa dele era onde? Depois que ele veio, ele foi morar com José e Maria onde? Ajuda a igreja. Em Belém? Não, filho, Nazaré. Mas Jesus depois deixou Nazaré e foi para a casa de São Pedro, Cafarnaum. E bonito ouvir isso, né? Que eles começaram a saber, Jesus está em casa. É como que a casa dele se tornou, a casa de Pedro se tornou a casa de Jesus. É como alguém que vai no interior e os parentes, eles vieram, e o povo vai lá. Jesus está em casa, uma casa que ele adota, que Pedro abre, a sogra de Pedro permitiu, a família de Pedro aceitou. E o que aconteceu? Quando souberam que Jesus estava em casa, as pessoas foram. E o evangelista Marcos nos conta que na porta, cheio. Eu fico imaginando, quem viajou comigo, busque a memória da casa de Pedro. Existe lá embaixo uma casa pequena, em cima foi construída pelos franciscanos, que tem a custódia da Terra Santa, uma capela. Mas embaixo uma casa pequena. E ali, na porta, uma multidão. Em torno, uma multidão. E acontece um fato. De novo, voltando a Hebreus. Enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso, não aconteça que alguém fique para trás. Que eu não fique e o outro também não. Foi o que aconteceu no Evangelho. Havia um homem paralítico, um homem doente. É impressionante perceber que 4 pessoas levaram ele na maca, numa cama. Jesus chama de cama. Como é importante, meus irmãos. Volto a dizer, olha Hebreus, não é só eu não entrar no repouso. Você entende a missão? Não deixar o outro para trás. Alguém aqui quer deixar a família para trás? Levante a mão. Não, dona Maria, fecha, baixa. Não é isso não. Quem quer levar a família para o céu? Levante a mão, isso. Então a gente não quer deixar ninguém para trás. Eles não quiseram deixar esse paralítico à mercê da sua paralisia. 4 pessoas, eu imagino 4 homens, pegaram esse homem na maca e levaram, mas chegaram diante da casa, cheio de gente. Não desistiram.
Esse texto mostra que a gente não pode existir, termos persistência, sermos criativos, sermos ousados. Olha as palavras. E nesse aspecto eles subiram o telhado. Eu fico imaginando o alvoroço. Você já parou para pensar? De repente começa a mexer com as telhas. Não sei se eram telhas, acredito que sim. Se era um pouco de capim, de sapé, sei lá o que for. Mas imagina o alvoroço, Jesus lá no meio da casa. Que eles foram, o Marcos conta detalhadamente, que eles foram no rumo onde Jesus estava. Para que Jesus visse. E de repente, dão destelhando. É um terremoto? Não. Eles estão tirando as telhas. E de repente começa a içar. E desceu um doente. Que cena turbulenta. Mas é impressionante o que acontece. Ah, como a gente precisa de 4 ou de outra pessoa que quando a gente estiver doente, nos leve para Jesus. E olha, como nós precisamos ser uma pessoa, nós precisamos ser pessoas que peguem as pessoas doentes e levem a Jesus. Você está entendendo isso? Não estou falando só doente na paralisia, doente físico, mãe, pai, irmão, parentes. Nós precisamos nos deixar ser instrumento de pegar as pessoas que às vezes estão lá na sua casa, afundado numa depressão terrível, não tem nem vontade de andar. Pessoas, como eu disse, rezava por Manaus. Se nós não podemos lá içar a cama, nós podemos ajudar aqui na oração. Rezar pelos nossos governantes. Ontem à noite está disponível no YouTube. Rezamos muito pelos governantes, que precisam ter muito discernimento agora, para que a gente consiga sair dessa situação calamitosa. Filhos queridos, o Evangelho quer evocar isso. Esses 4 não têm nome, mas eles estavam lá. Às vezes a nossa certeza que temos de Deus, tem tanta gente precisando e esquecida nas casas, seja no vício. Vou contar um fato sem dizer o santo. Como a gente precisa estar atento. Eu acredito que esse evangelho aconteceu esses dias. Uma senhora e um menino aqui, que sempre está por aqui. Eu nunca imaginei. Mas Deus mostrou. E sabe o que eles estavam precisando? Comida. Graças a Deus, a ação social tomou de conta. Não só isso e outros aspectos. Às vezes perto de nós, a gente não enxerga. A gente precisa ter o olhar mais atento. Pelo menos isso coloca no meu coração, às vezes, teu vizinho. De cima, de baixo. Às vezes são pessoas que estão precisando. Então, minha primeira mensagem é exatamente essa que o Evangelho ecoa. Fique atento, e se você encontrar alguém que precisa, pegue essa pessoa e leve a Jesus. Ele vai dar de conta. Mas não só, também que sejamos esse instrumento de ajudar, que tem pessoas passando necessidades. Então, trouxeram o paralítico carregado por 4 pessoas. Abriram o teto. Bem em cima onde Jesus se encontrava. Eles não queriam perder a oportunidade. Como diz de novo Hebreus, não queriam deixar ninguém para trás. Não conseguindo chegar a Jesus. E por essa abertura desceram a cama, que o paralítico estava deitado. Jesus observa, porque diz Marcos, quando viu a fé deles. Como é que ele viu a fé? Pela iniciativa, pela ousadia, pela criatividade, pela insistência. Como que Deus vê a nossa fé? Gente, às vezes as nossas orações, espantando mosquito, muriçoca.
Às vezes nossa oração é mecânica. A gente faz e despeja diante de Deus sem qualquer fervor, fala. Vai numa missa sem fervor, comunga sem fervor. E na primeira dificuldade se rebela contra Deus. Esses homens foram insistentes. Como que Deus viu a fé desses homens? Pelas atitudes. Levaram, não conseguiram, tiveram a coragem de descer diante de Jesus. Nós precisamos persistir mais, para que Deus veja a nossa fé. Você escutou isso? Escutou mesmo? Então, mesmo que tenha uma pessoa viciada em casa, mesmo que tenha uma pessoa que está, aquela pessoa, mas dá tanta dor de cabeça que o senhor não tem noção, ai que tinhoso, cabeça dura. É nessa que o Senhor quer ver nossa fé. É nessa que o Senhor espera a nossa fé. Aí você vai dizer assim, viu a fé do paralítico? Não, o paralítico não tinha fé. Aqui não diz. Quem teve fé aqui? Os 4. Instrumentos de Deus. Quando Deus viu a fé, quando Jesus viu a fé daqueles homens, Ele disse ao paralítico. Gente, isso aqui é tão catequético esse texto. Filho, teus pecados estão perdoados. Agora, começamos um outro ponto do Evangelho. Por que Jesus disse, teus pecados estão perdoados? Primeiro chama de filho. Depois, teus pecados estão perdoados. Por que ele não disse, homem, levanta-te e anda? Porque o Antigo Testamento está cheio de profetas que curaram. Fisicamente, a cura de uma enfermidade física não é um atributo exclusivo de nosso Senhor. No Antigo Testamento, homens de Deus como Eliseu até ressuscitou mortos. Mas nenhum no Antigo Testamento perdoou os pecados. Só era Deus que perdoava. Você escutou o que eu estou falando? Está prestando atenção? Ou está pensando no feijão e arroz e o ovo frito que vai comer depois? No Antigo Testamento, e mesmo no tempo de Jesus, até Pedro curou um paralítico. Mas nenhum, só a Deus competia perdoar os pecados. Então por isso Jesus, aqui ele quer dizer, eu não sou um curandeiro, eu não sou mais um dos profetas. Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Deus não quer só curar, Ele quer curar e salvar. É isso que Ele está dizendo. Deus tem mais a oferecer para mim, para você, do que a cura de uma dor de cabeça, ou mesmo da cura de um câncer. E às vezes não vai curar os câncer, mas vai nos salvar. Você entende a profundidade, a largueza desse texto? Teus pecados estão perdoados. Naquele lugar, havia uns homens muito inteligentes no mundo, sabidos na Escritura, chamados mestres da lei. E ele lá no coração ficou assim, blasfemo. Se Jesus tivesse curado o doente, aqueles homens não iriam pensar isso. Eu te pergunto, quem é que estava doente naquele lugar? O paralítico? Não. Quem estava mais doente e voltaram para casa doente, foram os que se achavam sabidos, os mestres da lei. É impressionante você perceber isso. Aquele que foi levado na cama, saiu andando. Aqueles que chegaram andando, saíram perdidos. Porque eles começaram a dizer, blasfemo, só a Deus compete. Aqui o Senhor está dizendo, filho, sai desse nível só de cura física. Isso o Senhor pode dar, mas Ele pode dar mais. Ele quer perdoar nossos pecados.
Ele pode curar às vezes, e às vezes sim, às vezes não. E aqui eu quero lembrar um fato. Você lembra de uma das aparições de Nossa Senhora de Fátima? Conhece a história? Que Santa Lúcia, ainda não é santa, Lúcia, muita gente pedia para Lúcia, quando Nossa Senhora aparecer, pede a minha cura. Se você não sabe disso, eu vou contar. Por isso que esse ano eu não vou conseguir fazer santuários marianos, não sei, não vai dar. Eu não quero arriscar com o Covid e a gente sabe que... Mas eu vou, primeira oportunidade eu vou de novo. Tem até gente marcado comigo. Mas lá, as pessoas chegavam para Lúcia e diziam: Lúcia, a próxima vez que Nossa Senhora aparecer, peça para eu ser curado. E ela levava. Mas quando Nossa Senhora aparecia, Nossa Senhora dizia: uns sim, outros não. Você vai dizer: mas por quê? Por que Nossa Senhora não curou todos? Porque Deus não vai curar todos. Lamento, meu filho, você vai morrer com alguma doença, eu também. Mas salvos, todos podemos. Você entendeu o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Levante a mão, por favor. Que com máscara eu não consigo, já não enxergo muito, com máscara fica difícil. Porque esse assunto é importante. E o Evangelho evoca isso. Diz ali o texto: teus pecados estão perdoados, porque Ele era Deus. Aqueles que se achavam os perfeitos, não conseguiram sentir o perdão. Saíram, foram com seus pés e saíram. De novo, eles saíram paralíticos. Eles saíram sem a graça. Foi quando Jesus percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo. Os evangelhos falam muito disso, e eu diria assim: se percebeu deles, o Senhor está percebendo o que você está pensando e eu estou pensando. Não tenha dúvida. O Senhor sabe o nosso íntimo. E foi quando o nosso Senhor os corrige. Por que pensais assim em vossos corações? Por que vocês estão rezando na missa, aqui no santuário, acompanhando pela televisão, rádio, aplicativo, YouTube, participam da adoração, mas no vosso coração vocês não têm fé? Eu conheço o vosso íntimo, eu sei do teu íntimo, Padre Reginaldo. Deus dizendo para mim, vou me usar para exemplo, para não ser petulante: eu sei do seu íntimo, Padre. Eu sei das suas motivações. Eu sei dos seus pensamentos. O Senhor está falando o mesmo para você. Mas naqueles homens, os 4, Ele viu fé. Nos que eram da igreja, não viu, os mestres da lei. Por isso Ele disse para o paralítico: o que é mais fácil dizer? Era mais fácil, aqui você agora vai entender. Era mais fácil Jesus chegar e falar: toma a tua cama e vai. Mas isso daria o exemplo, ele se mostraria como profeta, que tantos outros fizeram cura. Mas ele quis que o homem entendesse que ele era o Messias. E ele quer que eu e você entendamos isso. Que ele tem o poder de perdoar nossos pecados. E portanto, que nós tenhamos o repouso. Que nós tenhamos a eternidade. Que nós tenhamos a comunhão com Deus. É isso que diz o texto. Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te tua cama e anda? Pois bem, e caminho por fim. Para que saibais, aí Jesus arremata, que eu não sou um profeta. Para que saibais, Jesus em Santa Chagas, Jesus misericordioso, que eu sou Deus. Ele diz ao paralítico e diz a mim e a você: eu te ordeno, depois de ter perdoado os pecados, levanta-te, pega a tua cama, vai para casa. O Senhor está dizendo isso. Eu perdoo teus pecados. O
O Senhor pode perdoar. E junto com o perdão dos pecados, Ele está dizendo para quem está paralítico, que não consegue andar, que não consegue reagir, quem está se sentindo desesperado: eu te ordeno. Imagina ouvir isso da boca de Jesus: eu te ordeno, levanta-te. Depois Ele diz talita cum, para uma menina, e ressuscitou. Aqui Ele está dizendo: se uma pessoa estiver me acompanhando em casa, toma posse dessa palavra. Levanta-te, filho. Levanta-te. Não viva nas cinzas. Não fique rastejando. Levanta-te. Mas Senhor, levanta-te, eu te ordeno. Retoma a tua vida. Caminhe com as tuas pernas. Levanta-te. Salva teu casamento. Levanta-te. Ah, se nós nos abríssemos essa graça. Levanta-te. Pega a tua cama. Vai para casa. Quantos milagres. Esse evangelho proclamado, a boa notícia hoje. Se alguém tiver fé, escuta o que eu estou dizendo em casa e aqui. Se você tiver do tamanho de um grão de mostarda, eu quero que você escute de novo essa palavra do Senhor. Põe a mão no teu peito. E se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, escute a voz do Senhor que diz, desse soberano Senhor, Deus verdadeiro, Filho do homem: teus pecados estão perdoados. Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama, vai para casa. Diga você: amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu aceito essa ordem. Eu aceito esta ordem. A partir dali, na frente de todo mundo, até dos mestres tinhosos, o paralítico levantou, catou a cama, na frente de todo mundo, foi para casa. E todos olharam para Jesus e disseram: nunca vimos coisa assim.